Boa noite a todos. Eu vou ser a coordenadora dessa mesa. Quero cumprimentar os que estão aqui hoje, conectados online. A maneira que, desde o início da pandemia, temos de continuarmos a reinventar a psicanálise. Agradeço a Paula Pimenta por ter aceito o convite para estar conosco na entrevista compartilhada. Agradeço aos colegas que trouxeram as perguntas que movimentarão a nossa noite. A atividade é uma realização do Observatório sobre Políticas Públicas do Autismo, da EBP, FAPOL, que tem como coordenadora a Paula Pimenta, do Serviço de Saúde Mental da Prefeitura de Montes Claros, coordenador Leonardo Félix, e o programa Laços, Psicanálise, Subjetividades Contemporâneas e Laço Social, Unimontes, coordenador Antônio Carlos Ferreira. E teve na comissão organizadora André Ghisoli, Antônio Carlos Ferreira, Cristiane. Minuto, Janine. Seu microfone ficou mudo, só um minuto. Só um minuto que ele ficou mudo? Teve organização, na comissão organizadora, André Ghisoli, Antônio Carlos Ferreira, Cristine Ataíde, Jeanine Narciso, Rosângela Silveira, Silvia Soares. O ponto de partida para essa atividade foi uma pergunta feita por Paula Pimenta, no grupo de trabalho do Observatório do Autismo, da EBPMG, sobre o que faríamos em nossas cidades para, seguindo a orientação lacaniana, acompanharmos os debates suscitados no mês de abril sobre as questões trazidas tanto pelos autistas quanto por seus pais. Ao ler a pergunta, pensei nos colegas de Montes Claros e região, oriundos de vários horizontes que trabalham com a inclusão e o atendimento dos autistas e seus familiares para permitir que cada criança elabore com seus pais um caminho próprio e prossiga nele na idade adulta. Assim, fiz contato, com alguns desses colegas e nasceu essa programação, elaborada por vários, que culminou na atividade de hoje. Antes, tomamos, sem contraindicação, as sutis pílulas de resposta à questão: qual o maior desafio para o tratamento ou inclusão da pessoa com autismo? Agradeço as pílulas Eliane Silva, Fabiana Pereira, Virgínia Gonçalves, Adriana Amaral, Maria Helena Gonçalves, Fernanda Câmara, Silvia Reis, Andréia Ruas, Leonardo Valese, Leonardo Félix, Antônio César, Fabiane Ramos. E fizemos outra atividade, fizemos uma delicada conversação com os trabalhadores do CAPS-I. Agora, peço aos participantes, não vamos precisar mais de fechar os microfones, mas devido ao escasso tempo, só farão perguntas os entrevistadores. Daremos início à entrevista compartilhada Autismo entre estigmas e enigmas, como a psicanálise atua na clínica. No centro da mesa, Paula Pimenta, psicanalista, psicóloga, doutora em psicologia, com pesquisa na área do autismo e atual coordenadora do Observatório sobre Políticas Públicas do Autismo da Federação Americana de Psicanálise de Orientação Lacaniana e membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Paula é também professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e docente da pós-graduação Lato Sensu, abordagem psicanalítica do autismo e suas conexões na PUC Minas.
A Paula Pimenta responde às perguntas dos entrevistadores: Andréa Ghisoli, César Rota, Fernanda Cardoso Rocha, Marilena Soares Araújo, Rosângela Silveira e Silvia Soares. Então, começaremos com a pergunta de Marilena Soares Araújo. Bom trabalho. Boa noite a todos, né? Como Janine me apresentou, meu nome é Marilena Soares, eu sou psicóloga, psicanalista, sou membro do Laço Analítico Escola de Psicanálise, trabalho na clínica no CAPSI Raio de Sol, em Janaúba, e também no ambulatório, né, da Unimonte, no Caetano, onde eu atendo crianças autistas. Antes de dirigir minha questão à mesa, eu gostaria de parabenizar e agradecer a comissão organizadora desse evento, na pessoa da Rosângela Silveira, por promover esse espaço de discussão. É um espaço importante, né? E a partir da provocação, né, da psicanalista Paula Pimenta. Então, agradecer também a Paula Pimenta por estar aqui também conosco para discutir e fazer avançar questões na busca de respostas possíveis aos enigmas que essa clínica nos apresenta. Então, tomando a posição ética da psicanálise, que é de não recuar diante de qualquer objeto que se apresenta como enigma, trazendo-lhe luz, esse enigma se apresenta a nós, é o autismo, e nos convoca a dar resposta, tanto clínica, quanto teórica e política. Eu acho que esse também é um momento, né, um espaço político importante que nós temos que ocupar. Tratar de saber por que há algo no autismo que se congela e, a partir daí, vislumbrar saídas possíveis para esse trabalho com o autista. O encontro com essas crianças há alguns anos me afetou e causou muitas questões, e me causa ainda. Por ter sido afetada, estar aqui é uma resposta a esse afetamento e uma confirmação ao convite lacaniano de não recuar diante dos impasses, né, que os autistas nos colocam, como também estar atentos ao nosso tempo, né, de não sermos neutros, né, nessa questão. Então, meu muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui para tratar, né, do tema. Então, minha questão, ela vai na direção do diagnóstico do autismo. Sabemos que há diferentes abordagens cientificistas que se autoelegem como a via mais eficaz e cientificamente válida para o tratamento do autismo. E baseados nessa referência, propõe métodos educativos centrados no condicionamento da aprendizagem e do comportamento como forma de tratamento. Mas o que a psicanálise tem a dizer? Não sei se é do conhecimento de todos, em 2017 foi sancionada a Lei 13.438, alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando a obrigatoriedade de adoção pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde, aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida, um protocolo ou um outro instrumento construído com a finalidade de facilitar e detectar em consulta pediátrica sinais, né, ou algum sintoma que colocasse em risco o desenvolvimento psíquico. E na nossa clínica, recebemos crianças com diagnóstico de autismo, que muitas vezes não se confirmam, apresentam sintomas de atrasos na fala, na interação social, que não são acompanhados necessariamente de autismo, apontando mais para o embaraço no seu desenvolvimento. Como também muitas crianças autistas que nos chegam
mas que não apresentam os sintomas clássicos, né, do autismo. Então, visando responder aos desafios sobre o diagnóstico e sustentar com rigor nossa prática de cuidado, nos perguntamos quais as implicações e efeitos desta lei para a clínica da infância e desses diagnósticos. Lohan, em seu livro A Batalha do Autismo, em 2014, já denunciava que a identificação e o diagnóstico do autismo não cessam de gerar polêmicas. Hoje, o autismo é conhecido como transtorno do espectro autista, TEA, nomeação que a psiquiatria faz do autismo baseada em sintomas e sinais. Tomando um fluxo contrário aos defensores da linha cientificista, como a psicanálise faz o diagnóstico do autismo? Que contribuições a psicanálise pode oferecer para avançarmos sobre esse tema, levando em conta a complexidade de um diagnóstico, principalmente em crianças bem pequenas? Para que serve o diagnóstico em psicanálise? Então, essa é a minha questão, né, que se desdobrou, né, a partir dessas inquietações que a gente vem, né, recebendo na clínica. Bom, agradeço enormemente a questão da Marilena. Também agradeço, né, a oportunidade da gente estar aqui conversando. A gente teve que se reinventar agora nesses últimos minutos, né, para fazer de um jeito diferente do que foi pensado inicialmente, mas estamos aqui, né, e é possível que a proposta do programa Laços, né, da Secretaria de Saúde Mental, Secretaria da Saúde, né, de Montes Claros, e aí a Coordenação de Saúde Mental, consigam, né, chegar até mais pessoas com a proposta, né, da gente fazer essa conversa aqui hoje, né, a gente tem a transmissão pelo Facebook, então, e é uma gravação que vai acontecer e que pode, então, depois ser disponibilizada para outros interessados, né. E aí, então, eu fui apresentada, né, pela Janine, agradeço em nome da Janine e da Cristina Taide, né, o contato para a gente poder estar aqui hoje, agradeço também a cada um de vocês que se dedicaram, né, a pensar perguntas para a gente poder animar uma conversa e que ela seja profícua, né, a gente vai sempre considerar, ainda mais pelos vídeos, né, como que você chamou, Janine, pérolas? Pílulas. Pílulas, mas eu achei pérolas também, os vídeos, né, com cada um, né, cada um de uma formação, de uma área de saber, trazendo, né, a sua questão, a sua experiência também, eu achei cada um mais rico, assim, né, no recorte, né, mães, né, então a gente teve mãe, teve tia, né, então muito sim. instigante, né, as pílulas, né, que são pérolas, e aí para a gente tentar também conversar de uma forma que vai ficando muito mais acessível, né, porque quando a gente fala em psicanálise, a gente pensa termos muito complexos e falta de entendimento, né, do que a gente quer conversar, né, e aí eu acho que eu começo respondendo, né, a questão da Marilena, que traz muitos itens, né, de introdutórios, né, e ela acaba dizendo do diagnóstico especificamente, mas ela menciona também essa lei, né, que fez a modificação no ECA, né, e vou ver se eu falo do diagnóstico inicialmente e, sendo o caso, eu menciono sobre essa questão da lei, né. O diagnóstico, então, a questão de chamar de transtorno do espectro autista, a gente tem um certo histórico quanto a isso, que uma psiquiatra inglesa, lá nos anos 70, 80, ela falou que tinha um espectro autista entre o autismo diagnosticado pelo Kanner e a síndrome de Asperger, né, o que ficou sendo conhecido pelo síndrome de Asperger. Ela dizia que tinha ali um núcleo semelhante, mas com uma
um desdobramento, na verdade, uma gradação de mais leveza, vamos colocar assim, na manifestação do quadro, e de menos leveza, ou seja, maior gravidade na manifestação do quadro. E aí ela tinha dito isso, né? Foi publicado num artigo, mais de um até. Então, uma proposta que é dela, né? Lorna Wing. E aí, recentemente, em 2013, o DSM-5, ele usa esse termo, né? Espectro autista, para fazer uma categoria guarda-chuva, e aí ele tira a proposta de diferenciação, pelo menos em termos de categoria, de síndrome de Asperger, e aí autismo infantil, né, que é o autismo que a gente fala de Kanner, aí tem o autismo atípico, e aí como é pensado ainda no CID-10, mas que vai se tornar vigente no ano que vem, né, o CID-11. Mas no Brasil a gente usa o CID, né? Mas a gente tem o DSM como um manual psiquiátrico americano, especificamente, né, no campo psi, que conversa, o CID conversa com o DSM. Então a gente consegue ver o que vai vir, né, como proposta de uma nova edição no CID, com o que está ali constando no DSM, e efetivamente o CID-11, ele já existe, né, já é divulgado, ele seguiu nessa linha também de um transtorno do espectro autista, né. Por outras vias, a psicanálise, é o que eu defendo, já publiquei artigo nessa linha, ela concorda em considerar um espectro, né? O termo transtorno, né, não é muito próprio da psicanálise, né? Isso é mais psiquiátrico, porque diz, né, de algo, né, que está fora do esperado, fora do comum. Então isso aqui é muito mais, né, no campo da psiquiatria, dessas categorizações, mas o raciocínio em termos de um espectro é concordante, na minha visão, pelo pensamento psicanalítico, né? Então, qual que é esse raciocínio? A gente vai pensar no diagnóstico, e aí respondendo mais especificamente a esse termo que Marilena trouxe, né? A gente vai pensar num diagnóstico considerando a relação que aquela criança, vou falar de criança porque normalmente o autismo, ele é perceptível, né, e diagnosticado na primeira infância, né, e depois, se for o caso, a gente fala, né, dos adultos que passaram a ser diagnosticados com autismo e só, né, na sua vida adulta, nunca tiveram essa consideração anteriormente, mas eu vou chamar de criança aqui porque comumente é na infância que se detecta o autismo, né? E aí, então, a gente vê o modo como a criança lida com a linguagem, né? Então, a linguagem é um primeiro ponto que chama a atenção da psicanálise, de um psicanalista, né? Para identificar a posição ali da criança, né? Em relação à linguagem. A relação da criança com o outro, e aqui isso aqui é importante, né? Então, esse ponto do outro, né, que a gente pode considerar, né, nessa relação de alteridade, para a gente, então, ser mais claro, né, mais dentro, né, de um entendimento mais fácil, a criança, ela toma o outro ali diante de si, ela é muito isolada, né? Ou ela olha para o outro, né? Ou ela se dirige a ele por meio da voz, né? Numa conversa, alguma coisa. Mas mesmo que ela faça isso, o campo do outro é considerado por ela. Então, já vou dar um exemplo aqui. A gente tem um exemplo na literatura de trouxe meus exemplos aqui, de um menininho que está descrito nesse livro, que é um livro muito recentemente publicado e que apareceu, eu estou com, não sei se está dando para ver, que chama O Autismo entre a Língua e a Letra. Tá? É do Patrício Álvares Bayon, ele está publicado em espanhol e pela editora Grama. Ele foi publicado agora em 2020 e ele traz
propostas dentro da psicanálise muito interessantes, né, para a gente pensar o autismo. E aí ele traz um exemplozinho de um menininho de 5 anos que é mais velho, né? Ele já atendeu esse garoto, ele atendeu com 35 anos, então chegou para ele adulto, mas quando ele era novo, ele levou um bofetão da mãe, ele consegue narrar isso, né, pro analista, ele levou um bofetão da mãe, e só nessa hora que ele leva o bofetão da mãe por alguma coisa que ele tenha feito ali, né, que ela estava chamando a atenção dele dessa forma, ele se dá conta de que existe uma outra pessoa ali, e ele se dá conta de uma sensação no corpo dele. Isso ele com 5 anos, né? Então, o que é isso, né? Um dos títulos, né? Um dos termos aqui é enigma, né? Assim, o que é isso? Que vivência que é essa que faz com que uma criança que está ali naquele seio familiar se aperceba do outro, nesse caso aqui a mãe, por meio de uma situação como essa, né? E tal como essa, várias situações vão sendo descritas na literatura, seja pelos autistas que escrevem, né, testemunhos, seja por pessoas que tratam os autistas e relatam, né? E aí, então, essa relação com o outro é um ponto também que vai ser uma referência que a gente vai buscar verificar, né, o estatuto do outro ali, né, para aquela criança, e também a relação com o corpo, né? Então, como que a gente vê a relação com o corpo? Em termos, às vezes, né, de manifestações de um corpo muito parado ou uma agitação, que não é incomum pensar no autismo como um TDAH, né? Então, porque é por isso que a gente tem que passar por essas referências todas que vão nos trazer uma ideia do que é aquela pessoa, né, aquela criança no mundo, né? Então, ela em relação à linguagem, ela com o próprio corpo e ela na relação com o outro. O com o próprio corpo, o que está por trás disso é um fundamento de que o autista não tem corpo, né? Obviamente, ele tem, né? Ele lida com o corpo, mas no sentido da psicanálise, que é esse corpo que se constitui, né, por meio do que foi trabalhado pelo Lacan, né, que é o estádio do espelho, né, por meio dessa imagem do corpo, seja no próprio espelho, seja através do corpo do outro, né, onde o sujeito vai se constituindo, vai entendendo-se como um eu com aquela imagem, né, é assim que o Lacan ele vai tentar especificar o estágio do espelho, né, ele não está falando de autismo, né, ele está falando só dessa constituição do eu por meio da imagem. A gente verifica isso, por exemplo, que para um autista é difícil essa apreensão simbólica e imaginária do eu, né, e aí do corpo, com situações que podem muitas vezes ser correntes, né, de não ter um reconhecimento da própria imagem no espelho. Eu estou falando de um fenômeno, né, busca atrás do espelho para verificar o que ele está vendo ali, mas que não tem uma pessoa, né, tridimensionalmente. Então, um certo desconhecimento, um desacordo ali no que ele vê e num reconhecimento de si, né? Então, isso é algo que quem lida com crianças autistas identifica isso, né, como sendo comum, e é um exemplo rápido aqui que me ocorre para a gente pensar nessa constituição do corpo, né, o movimento, né, que vai sendo comum, né, de balanceio, por exemplo, que vai numa direção, né, para a gente começar a dialogar com outros saberes do que na terapia ocupacional se trabalha como integração sensorial, né? Então tem um recorte, um entendimento teórico pela terapia ocupacional, mas a gente vê um certo consenso, vamos falar assim, né, junto com a abordagem da psicanálise, que tem ali uma construção de um corpo a ser feita, né? E de que modo que isso vai se dar, e se isso vai se dar
apenas num campo desenvolvimentista, parou de construir. Então, se a gente vai estimular, vai construir até o final, não é assim que se dá no autismo, mas em relação a esse entendimento que tem algo ali no corpo, né, que a terapia de integração sensorial vai entender que são as sensações que são percebidas e sentidas de uma maneira diferenciada no autismo, aqui a gente tem uma confluência, né, de concepção, né? Tem um outro exemplo que diz dessa constituição do corpo, né, ou dessa dificuldade, ou desse modo atípico, né, de vivenciar o corpo, que é uma narrativa de uma autista adulta, que foi a primeira a escrever sobre, né, seu modo de estar no mundo, que é a Donna Williams. Ela conta que ela já, né, identificada como autista, né, diagnosticada como autista, vai trabalhar numa instituição com crianças autistas, né? E aí, então, ela entra na instituição e vem uma criança e dá uma grande mordida no braço dela, muito forte, né? E ela narra que ela sentiu alguma coisa estranha. Era só isso que ela consegue dizer do que é que se passou ali. Mas quando ela olha para a cara de todo mundo que estava observando e atônitos, porque ela não teve uma reação, não gritou de dor, não reagiu conforme se esperaria, racionalmente ela pensa: olha, eu devia ter gritado ai. Mas isso é no racional, né? Que é esse ponto aí de um certo aprendizado social que o autista vai tendo que fazer na vida dele, né? Mas em termos de interpretação dessa sensação, foi só uma sensação estranha. Aqui está mais ou menos na mesma direção do menino, que é esbofeteado lá pela mãe, e aí ele sente alguma coisa no corpo, e ainda, aí nesse caso, ele vai também no campo do outro, e aí ele percebe o outro, e a partir daí ele começa a se relacionar mais com a mãe, com a avó, e aí vai, né? Então, para a gente tentar fazer circular mais, né, a nossa conversa, o diagnóstico, então, ele é feito com atenção, né, a relação com a linguagem, ao estatuto do corpo e a relação com o outro. Mas a gente entende, pelo modo como a gente vai entender o tratamento, que é uma criação de um certo limite corporal artificial, que é a chamada borda autística, né, ou neoborda. Então, esse limite corporal artificial, que é feito por meio de objetos, de campos de interesse, de uma relação ali duplificada com um outro, né, ou com um objeto, ou com um animal, ou com uma outra pessoa, isso vai dando um certo limite ali, que vai fazer artificialmente esse contorno corporal, mas que vai localizar o autista, né? Vai apaziguar de alguma forma, né? Quando ele se localiza. E aí eu gosto de falar que é um paradoxo. Exatamente porque ele cria uma proteção, ele consegue se abrir mais para a interação social, né? Então, acho que a gente pode continuar falando. Obrigada, Paulo. Agora, quem vai fazer a pergunta é Fernanda Cardoso Rocha. Boa noite a todos. Primeiramente, Paula, é um prazer muito grande ter você conosco nessa noite especial, quando se trata da psicanálise, pela abordagem, né, pela visão e o tratamento desse sujeito tão singular que é o autista. Bom, minha questão uma das grandes dificuldades quando se fala do autismo é a abordagem que deverá ser feita à família. Então, o que eu queria saber, né, a sua contribuição nessa temática, qual a melhor orientação e condução para ser realizada com essa família desse sujeito autista?
Obrigada. Eu acho esse ponto muito importante, Fernanda, agradeço também, né, o tema, né, da pergunta, e eu diria que mais do que orientação ou condução, a família é nossa parceira. Eu não vejo modo de trabalhar na clínica, né, de autistas sem a parceria com a família. Eu explico por quê, né? Se a gente vai seguir o que a criança está nos apresentando, a gente vai vendo como ela se coloca no mundo, como que ela vai encontrar recursos para se colocar no mundo, mesmo que seja um recurso dessa repetição, né? Mexer o objeto, ficar rodando a roda de um carrinho e aí vai. Mesmo que seja dessa forma, né? Vamos pensar aqui num autista mais grave, né? Em termos até da categoria do DSM, né? De leve, moderado e grave, severo. Então, como a criança se coloca no mundo e que invenções que ela vai anunciando ou o que a gente pode acompanhá-la nessas invenções, né? Como que ela vai conseguindo, por meio dessa construção da aborda autística, conseguir expandir um pouco, né? Na interação com o outro, né? E aí aqui eu faço já um parêntese. Tem um filme, que até é um filme que a gente vai comentar para comemorar uma das atividades, né, comemorativas, tal como essa, para a visibilidade, né, da pessoa com autismo neste mês de abril, que está se finalizando, né, nessa semana, é um filme que se chama O Cérebro de Hugo, né? Então, fiquem todos convidados, sexta-feira agora, espero sem hacker, né? 4 da tarde, então o filme está disponibilizado para ser visto, né? E aí, 4 da tarde, a gente vai conversar sobre o filme, né? E uma do que se apresenta ali, né, no filme, é como que tem depoimentos, né, de vários autistas e aí dos seus familiares, né, e como que a gente tem a possibilidade de encontrar meios para estar no mundo, né, e aí vários ali vão dar os seus depoimentos, né. Então, fechando esse parêntese, como a gente sabe que a gente vai acompanhar o autista, né, e vai descobrir que dicas que ele nos dá, e aí eu pensei em trazer aqui um exemplozinho rápido também para a gente entender isso. Então, tem o autista dando uma direção, a gente tendo um saber desses pontos que a gente quer observar, como ajudá-lo a construir a borda autística, né, com esses elementos aí, que são o objeto, o duplo, que é uma pessoa, um animal, ou mesmo um objeto, ou amigos imaginários, que isso também acontece no autismo, diferente um pouco, né, de outras situações, mas tem. Ou então um campo de interesse, né, específico. No caso lá do Hugo, que é retratado no filme, é a música, né, e aí o piano. Quando a gente tem um cabedal teórico, né, e de intervenção que a gente sabe o que a gente está procurando. Não significa que a gente sabe qual intervenção que a gente vai fazer, mas a gente sabe o que a gente está procurando. Então, a gente tem isso, mas a família, ela é nossa parceira, por quê? Além de fazer as intervenções na casa, né, e a gente vendo o que é que está ajudando, né, o filho a avançar nessa construção que ele tem que fazer, né, na vida dele, dessa borda, né, do que a gente tem de referência na psicanálise, que é a criação de uma borda autística, mas não é a família colocando em prática o que a gente orientou para ela fazer. A família tem um saber sobre a criança, sobre o que é que ele gosta, sobre o que é que ele tem de interesse, mesmo que seja sutil, mesmo que seja essa criança que fica lá rodando a rodinha do carro, tem um ponto de interesse dela ali que faz com que a família conheça bastante o seu filho, né? Então, quando a gente
trabalha em parceria com a família, e a família, considerando que o que a gente está trazendo tem sustentação, né, nas intervenções, tem um entendimento, né, de como entender e ler, né, o que se passa ali com o filho, quando ela entende o recorte de leitura que a gente faz, e aí a família é muito importante que ela vai estar atenta para conhecer mais ainda o filho, tentar colocar em prática algumas intervenções para ver se, né, anda, né, se segue ali com ele. Então, tem um exemplo meu, né, da minha clínica, que era um menininho que só fazia xixi e cocô no monte de areia externo da casa. Então, a casa tinha um monte de areia que estava lá e ele só fazia xixi e cocô lá. E aí, ele já tinha 8 anos, né? E sempre lá, e a mãe muito incomodada. E aí, a gente se propôs ver como que ele conseguiria usar o banheiro. A mãe já tinha mostrado o banheiro, já tinha tentado levar, isso tudo que naturalmente, né, as famílias fazem. E aí, então, eu propus para ela para levar o pinico lá para o monte de areia, e aí dela dizer que ele tinha que fazer, né, o xixi e o cocô no pinico de uma forma mais firme, mas eu quis adverti-la que não imperativamente de qualquer forma, mas com uma certa firmeza. E aí, então, se ele, né, consentisse com isso, que essa é a nossa medida, né, na psicanálise, um certo consentimento da criança, mas a gente não impede, não deixa de limitar, né? E aí eu tenho muitos exemplos aqui, vão ver onde que eles vão se encaixando, né? E aí eu falei com ela entendeu direitinho, né? E aí que ela seria mais firme, assim, ó, tem que fazer aqui que eu espero que você faça, ou seja, um outro que aparece ali muito em cima para a criança, né? Se a gente quiser entender o que é que a gente pensou que poderia fazer. E aí ver se a criança não ficasse tão angustiada, não pudesse entrar em crise, né? Que não era o caso, não era o que a gente queria, mas se ela fosse consentindo com aquilo, e aí a gente ia levando o pinico lá até o banheiro, né? A ideia, isso vai para uns 15 anos atrás, foi uma ideia assim que nos ocorreu, eu e a mãe. E aí ela volta na semana seguinte, dizendo que o filho estava fazendo xixi e cocô no banheiro. E aí o que se passou? Ela ficou em cima, ele suportou, né? Não entrou em crise, nada que fosse muito exagerado ali para ele, mas de tanto ela tá ali, aquele outro lá em cima, né? E insistindo, né? E dizendo do pinico e tudo, e ele vendo que estava meio sem escapatória, ele foi direto no banheiro, né? Foi lá e usou o banheiro e passou a usar o banheiro. Algo como, né? O que é a marca, né, desse ponto do autismo aqui, né? Esse outro mais distante, né? Não em cima de mim. E aí, então, ele sabia o que é que ele tinha que fazer para o outro ficar mais distante, e aí ele passou a usar o banheiro, né? Então, era eu e a mãe tentando, né, raciocinando teoricamente, mas tentando ver algo que pudesse ser efetivo com uma situação que era muito incômoda, né? E eu acho que tem mesmo que a gente tentar encontrar meios, né, de algumas situações desse tipo, né? Controle de esfíncter, né? Alimentação, né? Para as coisas funcionarem, né? Para a criança estar ali de uma maneira humanizada, vou falar assim, humanizada, né, nessa socialização, né, dessas habilidades, desses aprendizados, mas a gente vai também pela via aí do nosso recorte teórico, né. Então, tem um outro exemplo aqui também que eu trouxe, de como que a família que tem essa parceria, que vou só mencionar que é um caso de um menino que entrou na faculdade para estudar física, mas o histórico dele é americano. O histórico dele era um autismo severo no início, e aí ele fazia acompanhamento terapêutico regularmente, diariamente, né, um período longo do dia. E aí a mãe, isso aí eu tirei de uma reportagem de jornal, e aí se vocês quiserem facilmente encontrável, a mãe diz que
nas horas vagas, né, quando não estava lá no trabalho da terapia, ele ficava pegando cotonete e fazendo alguma coisa no chão. Ele gostava de fazer isso, era um campo de interesse dele. E aí a mãe foi se dando conta de que eram mapas de onde eles tinham passado, então ali do bairro. E aí ela viu que ele gostava de mapas, começou a respeitar isso, não desfazia os cotonetes. E aí então levou ele uma vez para o mato, mostrou o mapa das estrelas, né, que também era mapa, e ele foi se interessando por estrelas, e assim foi, né, ele foi se interessando por astronomia, e, obviamente, tem um ponto aqui de uma questão intelectual, né, que favorecia, né, e aí ele foi gostando de cálculos, e aí ele seguiu nessa linha. Mas a questão toda é, por que isso que a criança apresenta de interesse, que são esses mapas aí com cotonetes, né, no chão, por que isso tem que ficar fora da terapia? Essa que é a pergunta, né? Por que não a gente seguir o que a criança dá como dica, né? Então, esse é um outro exemplo da participação da família, que é nossa parceira, sempre é. Obrigada, Paula. Foi muito bom sua consideração para nos ajudar e conduzir esse trabalho, né? Agora, quem fará a pergunta será César Rota Júnior. Bom, boa noite a todas e todos. Eu agradeço também a oportunidade de poder estar aqui conversando. Paula, também muito obrigado pela sua presença. E, na verdade, a minha questão, acho que segue bem na sequência, assim, da pergunta de Fernanda, né? Mas incluindo, acho que talvez um pouco a escola também, que também é um campo no qual eu transito um pouco mais também, no que tange a essa relação de uma certa parceria que é necessária, como você já estava aí dizendo, com a família, né? E como é que o que chama atenção, e acho que às vezes cria uma certa dificuldade, né? E uma implicação de uma dificuldade nesse trato, é uma certa excentricidade, muitas vezes, dessas invenções que os sujeitos autistas têm. E às vezes chamam a atenção, né, por essa certa excentricidade, esses interesses particularizados muito específicos, né? E aí, eu queria que você comentasse um pouco como é que você tem, né, da sua experiência, como é que você tem pensado isso, assim, na relação com as famílias e com o espaço escolar, dada essa excentricidade, às vezes, e nessa necessidade, como você já estava aí respondendo, da gente respeitar esses interesses, né, e deixar esse espaço para que o sujeito autista se apresente ali por essas invenções. Mais do que respeitar, é exatamente isso, né? Seguir, né? A gente entende que é uma direção que ele nos dá, né? E não só entendemos do nada, com base até por meio de uma colocação de uma autista, né? Que é a Temple Grandin, né? Que ela é comumente conhecida por causa do filme que foi feito sobre ela, né? Da HBO, que o nome é Temple Grandin. Ela diz, né, num dos seus livros, ela fala: as obsessões dos autistas devem ser seguidas, né? Tem que ser ajudadas, né? Porque senão a tendência é ficar num ritornelo, né? Naquela mesma coisa. Mas tem que ser seguida, né? É um campo ali que ele mostra, né, de interesse, né? E aí como que a gente pode ajudar a ir aprimorando. Temple está dizendo dela, né, da vida dela, e ela teve um auxílio até de professores, né, a gente tem o livro dela, né, Uma Menina Estranha, na tradução em português, outros também, mas aí o filme, né, a gente vê que um professor deu lugar, né, para o que ela vinha trazendo como uma certa excentricidade, que era, né, ideias, assim, muito particulares. Ele deu lugar, ele foi ajudando ela, inclusive no campo do conhecimento, né? Ele colocava desafios para ela e assim vai. E aí, então, essas excentricidades, né? Que, então, esses campos de interesse, eles são a direção que a gente tem que estar atento, ou que o autista nos dá, né? E é importante a escola saber disso, né? A família, então, como eu acabei de dizer, né? Com a pergunta da Fernanda,
e a escola também, né? E aí, então, tem várias situações que exemplificam isso. Num dos livros que a gente tem publicado, deixa eu ver se ele está aqui, que é esse aqui, que é, peraí, deixa eu ver aqui, tá? Eu tenho que acertar aqui, ó. O que é o autismo hoje, né? Então, esse livro aqui, ele traz situações narradas por mães, por profissionais da educação, né? Por profissionais psicólogos e psicanalistas. E aí, tem situações aqui que dizem do campo escolar, né? Então, por exemplo, uma criança que ficava interessada em ficar cavucando a terra, né, lá na escola, e como que o acompanhamento com uma psicanalista, nossa colega, né, que assina, né, esse capítulo, que é a Raquel Botrel, como que o acompanhamento com uma psicanalista vai fazer com que a criança, com que a escola possa ser sensível de que seguir por aí com a criança pode chegar, inclusive, em algumas intenções escolares, né? Mas seguir por ali, né? Porque era o interesse da criança, né? Mexer na terra e fazer buracos ali na terra, né? Tem uma outra situação também de vivenciada por colegas que eu acho bem ilustrativa, que é uma criança, e aí numa clínica escola, né, de uma faculdade, que foi orientada, né, e acompanhada por outra colega, que é a Suzana Barroso, que também faz parte do observatório, uma criança bem comprometida socialmente, né, em função do autismo, mas aí quando a estagiária, né, vai atender a criança, ela repara que a criança interessa muito por computador. E fora isso, não aparecia muita outra coisa ali, não. E aí, então, na conversa ali com os pais dizem, nossa, mas ele adora computador, e aí só fica em computador, e a gente tenta tirar o computador, porque entra nessa via circular aí, né? Sempre aquilo, daquele jeito, né? É um ponto muito marcante do autismo, que é o que o Kanner chamou de sameness, né? Do mesmo, né? A imutabilidade, né? Então, sempre o mesmo, do mesmo jeito, né? E isso angustia um pouco quem está em torno, né, da criança com autismo, porque acha que ela vai ficar assim, né, a vida toda. Um psicanalista já vai dizer que, se a gente prestar atenção, a gente pode enxergar o que serve a criança ali, né? Por que aquilo é um ponto de interesse para ela, e a gente vai ajudando a avançar. E assim foi feito com esse menino, e aí então foi levado um computador lá, enquanto os pais tiravam de casa, no atendimento, o computador era introduzido, e aí ele foi mostrando como que ele tinha até facilidade, ele tinha prática de busca no computador, ele buscava sobre mortes de celebridades. E aí, então, ele sabia, e aí ele repetia as narrações das reportagens que ele, né, já conhecia, né? A morte de, não sei o que, a morte de... Aí ele narrava os relatos lá da morte das celebridades, e aí passou a ser algo da narração. Então, aí virou o narrador. E aí, então, na clínica escola, né, da universidade, a universidade tinha um estúdio de gravação pelo jornalismo, pelo curso de jornalismo, e aí, então, essa criança foi lá levada, né, porque ela já mostrava que ela gostava de narrar, aí entrou para o campo da narração. Começou pela temática da morte, mas aí entrou para o campo da narração. Então, que ela gostava de narrar, então foi lá visitar o estúdio, né, então fez parte, né, do tratamento dela ir lá no estúdio, e lá microfone, né, câmera e tudo, né, montagem de um estúdio, o que foi vendo é que ela passou a interessar pela câmera, menos pela narração diante das câmeras e mais pela filmagem, né, e aí foi avançando, e aí então a gente tem
a sequência de tratamento, né? Que é um tratamento muito sensível, né, pela estagiária, né, de como que ela pôde dar importância, né, para esse, ele gosta de computador, né, e aí a supervisora, né, que é a nossa colega, Suzana, de encaminhar, então vão levar o computador e como que isso pôde se desdobrar, né, então esse é um exemplo de uma clínica, mas como que a gente pode também ter essa parceria com a escola, né, então uma vez eu estava dando curso de 2 fins de semana numa escola para professores e sobre o autismo, curso de capacitação. Eu gosto de falar isso porque vários videozinhos, não é pérolas não, pílulas, vários vídeos, pílulas, falaram isso, né? Que um dos desafios, muitos falaram isso, um dos desafios é a qualificação profissional, né? Então era um curso de capacitação para uma escola pública de Belo Horizonte, mais de uma escola, na verdade, a Secretaria Municipal de Educação é que organizou, e aí então eu estava trabalhando com eles 2 fins de semana. No primeiro fim de semana, um dos professores disse assim, e essa história que a gente tem que ficar mantendo sempre o mesmo, né, essa rotina rígida com as crianças autistas, isso é muito pouco desafiador para o professor e cansa, né? Ninguém gosta, né, dessa mesmice, né? Do mesmo jeito sempre. É assim? E aí eu coloquei, não é assim. A gente vai pela rotina, porque o autista precisa antecipar o evento, né? Para ele consentir e não resistir, e não se fechar. Se ele souber o que vai acontecer, ele está na posição de controle, isso também é um ponto importante, né? Essa posição de controle. E aí a gente vai ajudando a avançar. A gente quer que avance, né? Que ele consinta com mudanças, mas de uma forma que seja possível a ele, né? E aí, então, ela conta que eu falei que a gente vai pelo campo de interesse, aí ela lembra de um menininho que ela sabia, porque a família já tinha falado, que ele gostava de molhar plantas, né? Que ele fazia isso na casa. E ela, professora, propiciava situações onde levava a turma toda, né? Isso é inclusão, todos, né? Um projeto para todos, sabendo que está se visando também o colega autista, né? E aí, então, que ela levava lá na horta para poder molhar a planta e tudo, e ele não pegava, ele não molhava, né? Ela oferecia, ele não molhava. E aí era um jeito que ele sentia, né? Do jeito que ela contou, a gente supôs que era porque ela se apresentava muito diretamente a ele, né? E a gente sabe que em muitos casos a gente precisa se afastar um pouco, né? Esse outro que não está tão em cima, como por exemplo o caso lá, né, do menino do pinico, né, para usar o banheiro. E aí então ela falava: toma fulaninho, molha a planta. E aí toda vez que vinha esses verbos imperativos, não o jeito dela imperativo, mas o verbo é imperativo. Toma fulaninho, pega o regador, molha a planta. Ele não consentia. E aí eu conversando com ela, sugeri que ela fizesse sem essa imperatividade verbal, então que ela falasse assim: olha, a planta está querendo uma aguinha, ela está tão seca aqui, então sem estar imperativamente se dirigindo a ele. E aí no fim de semana seguinte, por isso eu contei que eram 2 fins de semana, ela trouxe dizendo que ela fez desse jeito e que ele pegou o regador e molhou rapidamente, umas 3 gotas, mas ele, em comparação com ele mesmo, já consentiu e avançou. E aí, então, né, ela ia seguir com essa proposta, né? Só de um jeito diferente que ela falou, que tem uma base teórica, né, para a gente pensar desse jeito. Ela pôs em prática e teve ali um retorno da criança, né? Algumas coisas a gente pensa, calcula, faz a intervenção e não tem retorno não, né? E aí a gente tem que ver por onde que a gente vai alcançando, né? Mas, muitas vezes, a nossa
nossa invenção, que a gente inventa também, né, uma clínica muito criativa, tem um respaldo ali, né, com a criança, e foi isso que aconteceu, por exemplo, com essa professora. Então, isso, quando a gente consegue fazer essa parceria, e os professores, né, quem lida com a criança, coordenação, o AE é muito importante, muito rico, né? Quando a gente vai pensando em conjunto, a gente também vai encontrando meios, né, de fazer com que o trabalho também na escola vá avançando em referência à criança, ao que é interessante para ela, né? E diante do que ela apresenta. Obrigado, Paulo. Agora quem faz a pergunta é Rosângela Silveira. Bom, gente, então, gostaria de agradecer, né, todos vocês nessa presença aqui, e a Paula também. Eu gostaria, Paula, de fazer uma pergunta, mas ela vai num plano maior, que é em direção a dialogar com a sociedade, com as famílias, sobre essa oferta crescente de diagnósticos, tratamentos e objetos para consumo dos sujeitos autistas. A gente vê que tem um excesso de manuais, um excesso de protocolos e um excesso de atividades, como se todas fossem absolutamente necessárias à vida da criança autista, e torna-se uma verdadeira saga para as famílias, porque eu vejo famílias que a criança autista ela está com 6, 8 atividades na semana que ela tem que cumprir. Um excesso, né, que não dá lugar para a infância. Não se vive a infância porque elas são tomadas, né, dessas atividades. Eu acolhi no consultório uma mãe com um filho com um diagnóstico de autismo, extremamente sofrida, porque estava insuportável o tanto de profissionais que estavam atuando com a criança e ela pouco resultado via daquilo, e ele ficava com o tempo todo tomado, ou então ela também o tempo todo tomada, levando para lá e para cá, mas essa criança em específico, né, ela tinha 7 profissionais acompanhando, né? Então, fora isso que eu estou falando, dessa oferta de objetos, né, tem até capacete, se você entrar na internet, né, tem até capacete, é tanto brinquedo, tanta coisa que oferta, né? Para além, né, daquilo que poderia ser o que é do desejo da criança, o que ela aponta, né, como objetos para ela, né, usufruir. Então, eu queria conversar um pouco disso, né, como é que a gente pode trabalhar nessa lógica, né, assim, essa sociedade de consumo que ela quer ofertar, né, sem, inclusive, medir as consequências para aquele sujeito, né, extremamente devastador, né? Uma criança de 5, 6 anos está com agenda de 7 profissionais toda semana, né, e alguns em 2, 3 vezes na casa. A própria família estava questionando isso, né? E a desorganização que vira a vida da família também, né? Para cumprir essas agendas que eu diria horrorosas, né? Que algumas intervenções são necessárias, né? Mas uma criança com 7 profissionais, eu vou me perguntar o que tem aí nesse excesso de oferta. Queria que você comentasse um pouco com a gente sobre isso. Obrigada pela sua pergunta, Rosângela. Eu começaria dizendo que tem uma busca, né, pelas famílias e pelas vias possíveis, né, para ajudar o filho, né? Então é sempre em função de uma certa urgência de cada familiar, né? Eu vou chamar aqui dos pais, né? Mas a gente sabe que outros familiares se envolvem bastante, do que é que se deve fazer para ajudar o filho, né? E essa ideia de que tem que fazer
o mais cedo possível, e aí aqui, né, é um outro campo, que é a da intervenção precoce, né, e aí aqui a gente vê que é importante por outro motivo, não pelo excesso, né, de atividades, mas pelo tempo ali, né, da criança, e também o que é pensado e proposto cientificamente, né, no campo, né, da saúde, para que a criança possa se desenvolver. O que está aqui por trás é concepções diferentes, né, do que se deve fazer para ajudar a criança autista, né? Então, quando se concebe que a gente precisa ter uma referência de alguns comportamentos ou habilidades, né, que ela teria que adquirir, e que a gente, então, tem que ajudar ela a adquirir, inclusive com premiações, em função do que ela vai alcançando, menos erros, né, propiciar situações onde ela erre menos, para ela conseguir ir modificando o seu comportamento nesse sentido de habilidades que seria importante ela adquirir, a gente tem essa concepção. Quando a gente tem essa concepção, estar atento a qualquer momento, a qualquer comportamento que apareça ali, para poder valorizá-lo, né, premiá-lo, seja concretamente com alguma coisa, ou que seja, né, com elogio, mas estar atento ali, cobrir o dia da criança, porque a gente quer que ela seja valorizada naquele comportamento a adquirir, e aí você tem que estar acompanhando muito de perto, vai fazer ser preconizado várias horas, né, no dia e vários dias na semana, porque a concepção é essa, né? Então, se a gente entende qual que é a concepção das intervenções, aí a gente entende por que preconiza esse tanto de horas e esse tanto de dias. Se a gente tem uma outra concepção, que é buscar o que é que a criança está indicando, a gente fazer intervenções, colocando limite, inclusive, dentro do que cabe ali. Vou dar um exemplo de um limite, posso dar dois aqui, mas vou dar um exemplo de um limite. E que a família está ali atuando com a criança também, porque ela está buscando ver como que a criança está se colocando em relação aos objetos, né, na casa, e nos nossos encontros que a gente faz as intervenções ali conosco, a gente tem também parceria com a família, né, para a gente pensar o que a criança está apresentando na casa, como que eles podem intervir, e aí vai. A gente não vai pensar que tem que ficar junto da criança o tempo todo, porque não é da ordem de uma certa vigilância de um comportamento, e sim de uma concepção de como que a criança está enxergando o mundo, o que é que ela está buscando ali no mundo, mesmo que sejam essas atividades mais repetitivas, né? Então, até menos, eu acho, oferta de objetos de consumo, mas uma ideia de que é necessário lançar a mão de invenções, vou chamar assim, né, mas sociais, né, ou científicas, que possam ajudar a criança. Então, o capacete, por exemplo, para a criança que não se machucar, uma criança que tem um comportamento de bater a cabeça, por exemplo, né? Então, tem um capacete. Ou tampar os ouvidos, né? Para algumas crianças, tampar os ouvidos é importante. Elas é que vão dar a direção do que é importante para elas. A questão toda é o tudo para todos, né? Eu estou entendendo, Rosângela, que o que você está trazendo é esse ponto aí do tudo que existe para todos, né? Então, teve o diagnóstico de autismo, vamos por tudo, né? E aí, nesse sentido, não vejo a necessidade, à medida que quem dá a necessidade e a direção dela é a criança, né? E a gente pensa em conjunto. Obviamente, a gente tem parceria com outros
profissionais, né? Eu mencionei a terapia ocupacional com a integração sensorial. Tem uma menininha que eu acompanhava e ela fazia também, né, a integração sensorial, e ela ganhou alta lá da integração sensorial, porque ela, pela referência lá da TO, as coisas andaram muito bem. Realmente ela avançou bastante na vida. Mas, quando ela parou de ir na TO, ela se desorganizou bastante, né, com o corpo, não só o corpo em termos de coordenação, não só funcionalmente, mas ela se desorganizou também na apreensão do mundo, sabe? Assim, foi muito nítido, logo um mês depois que ela parou de fazer a integração sensorial. Aí a gente voltou a conversar, e aí a gente concluiu, eu e os pais, e aí primeiro eu e os pais, né, eles também observaram isso, e a gente concluiu que seria interessante ela voltar para a integração sensorial. Por mais que ela já tivesse adquirido as habilidades propostas, aquele trabalho ali para ela era necessário. Ela mostrou isso para a gente, né? Ir lá 2 vezes na semana, subir não sei aonde, pular para cá, naquela textura, né? E aí eu não sei de dizer o que ali para ela, né? Era importante, mas aquele trabalho era necessário. Então ela voltou para a TO, né? A gente conversou também, né? A gente sempre trabalha em conjunto. E aí a gente viu que era necessário e realmente ela voltou a se organizar, eu diria até psiquicamente, assim, né? Na relação com o outro, logo que voltou o trabalho com a TO. Então a gente vai vendo a direção que a criança vai apontando para a gente, né? Tem um filme que eu gosto muito de trabalhar, que é A Céu Aberto. Nesse filme tem esse item que eu vou falar, mas é comum a gente ver, que é uma instituição na Bélgica, agora me fugiu, Curtiu, na Bélgica, que recebe como diárias, né? Eles passam o dia, um ou outro pode dormir, mas, né? Uma instituição dia ali para crianças autistas e psicóticas, né? E o rapazinho autista, a gente vê que eles saem para ir na lanchonete, né? Tem ali, faz parte, né? De eventualmente, né? Eles irem na lanchonete, e aí a gente acompanha um pouquinho a rotina lá proposta pela instituição. Ele sempre está sentado sozinho na mesa, os outros estão na outra mesa lá conversando e tal. Ele sempre está sozinho e com um fone de ouvido, né? Então ele está sempre ali com um fone de ouvido, que é uma certa proteção que vários lançam mão, né? Assim, ou que se pensa em oferecer para eles, para essa questão do barulho, do ruído não desestruturar muito, né? Então ali se pede isso, né? Cartão para os autistas não verbal, né? Que é o PECs, né? Que é os cartões de figura que vão, no mínimo, comunicar minimamente o que é que a criança quer, né? Então ela quer, sei lá, o danoninho que ela gosta, né? Ela pega a figura do danoninho e mostra, porque ela não fala, mas a gente sabe que a criança que não fala, ela tem a linguagem, né? Ela não fala. E aí mostra lá o danoninho e aí comunica, ganha o danoninho, não fica nervoso porque tá querendo alguma coisa e o outro não sabe o que é e não sabe comunicar, não vai falar. E aí, tá vendo? Assim, são situações que vale lançar a mão. Tem diferença entre usar o PECs de um jeito com essa um certo imperativo de que se a criança não mostra, ela não ganha. Eu vejo diferença nisso, né? Porque a gente sabe que é muito trabalho, né? Com esse cartão que é mostrado, né? Com as figuras, para então ter uma comunicação mínima que seja desse jeito. Tem ali essa proposta, né? Da recompensa, né? De ganhar só se mostra, né? Então, um certo forçamento ali, né? Para a criança ter o comportamento do uso, né? De responder. Mas, por exemplo, tem um livro que é da Silvia Esther Roux, que é Autismo, Psicanálise e Educação. Não está aqui, não. Autismo, na psicanálise é o que pus, né? Por minha conta. Autismo, Educação, e tem um terceiro subtítulo aqui, chama Silvia Roux.
ela trabalha com cartões, mas não desse jeito, né? Ela oferta o cartão, mostra para a criança para que serve, e a criança já soube, né? Já apresentou, tá lá sempre à mão, ela sempre recorre ao cartão, sem obrigar a criança a usar, e aí tem os relatos que a criança vai e usa o que ela quer se comunicar, né? Então tem modos diferentes de se utilizar do que é ofertado, mas se a gente vai sempre com referência ao que serve para a criança, a gente está seguindo numa ética aí da psicanálise, né? Ok, muito obrigada. Agora, quem vai fazer a pergunta é a Andréia Ghisoli. Ei, Paula, boa noite, obrigada, boa noite a todos. Bom, a minha pergunta, em parte, você já abordou, que diz respeito ao corpo do autista, não é? E eu vou afunilar um pouquinho essa pergunta para falar, né, de alguns casos em que a gente vê que os autistas se machucam, né, se automutilam, né? E a gente sabe o quanto isso, o que isso provoca, né, nos pais, nas escolas. Lembrei do César quando ele fez a pergunta dele também, num certo comportamento que sai do esperado. Como que a gente pode abordar isso, né, com a família, com os professores, que, né, particularmente eu considero um sintoma mais grave, né, vamos dizer assim. É uma situação delicada, né? Com uma via que a gente vê uma dúvida, né, de uma intervenção mais imperativa, né, para proteger ali fisicamente, né, a criança, ou também uma tentativa de ir por outros modos, mas aí a gente tem que sempre avaliar cada vez, né? Algumas situações, já vou direto ao ponto, de uma... aí bater a cabeça, né? Ficar batendo a cabeça forte, né? Aí a gente tem que segurar, né? Assim, conter, né? É uma proteção da vida, né? Porque tem um risco ali, né? Mas a gente pensar que, então, aquele dia, aquela vez, a gente teve que conter, mas como ir fazendo de uma forma, como entendendo, né? O que se passa ali que aí bate a cabeça, né? Então, aí a gente vai... Então, se a gente teve um comportamento, uma atuação mais firme nesse sentido, né, e mais imperativa de conter, pensar o que é que está se passando, né, que faz com que a criança esteja batendo a cabeça, né, com tanta frequência assim, e que intervenções que a gente consegue, que construção do corpo, por exemplo, né, que não aconteceu ou não favorece, né, e aí a gente vai tentar pensar. Tem dois casos que eu posso trazer. Um é um rapaz que eu acompanhei numa instituição, e teve um momento na vida dele que ele mudou de casa, ele ficou muito desestruturado, e aí alguma coisa que ele nunca fazia era ficar batendo na cabeça, né? Ele passou a fazer isso, ele tinha 17 anos, né? E aí ele estava, e foi uma situação até delicada e grave, aliás, não chegou a ser grave, podia ter sido. Ele estava na escola, ele já tinha 18 anos, então ele já não frequentava a escola, e a prefeitura encaminhou ele para o EJA, né? Então eu vejo que em um determinado momento apareceu esse EJA, assim, depois eu já vi que o EJA já dividiu um pouco, né, um EJA mais especial, né, porque tem uma questão muito séria social, né, onde acolher, em termos, né, institucional, né, de educação, por exemplo, né, para ficar uma tarde, né, ou uma manhã, ou um dia inteiro, pessoas autistas com autismo mais severo, adultos, né, 18 anos para frente, né, isso é sério, né, esse é um ponto importante de discussão nas políticas públicas, né, e aí, então, ele foi para o EJA, e aí ele estava lá no EJA, que a mãe já estava, né, bem
pé atrás, né, duvidosa se ali era lugar para ele, né, eu também, mas bem no início, assim, ela resolveu ver o que é que ia acontecer e levou, e ele, com esse incômodo todo, ele, muito alto, inclusive, pegou um vidro que ele julgou ser de água, eu imagino, e jogou na cabeça dele, porque em casa ele gostava de ficar embaixo do chuveiro com a água caindo na cabeça. E aí depois eu até li um outro relato de autismo sobre isso que eu supus que era o que se passava, que é uma sensação de pegar fogo a cabeça, né? Tem um relato da literatura, que aí o próprio autista consegue manifestar, ele fala que às vezes a cabeça fica parecendo que pega fogo. Então vem como uma sensação, né? Mas como esse rapaz fazia isso com frequência neste período e antes ele não fazia, eu imaginava que podia ser alguma coisa que a água apaziguasse, né? Acalmasse, aliviasse. Mas o que ele jogou na cabeça dele lá na escola foi álcool. Então tinha uma garrafa de álcool e ele pegou e jogou. Então não aconteceu nada mais grave, né? Porque ele não encontrou com nada, né? Que pudesse acender um fogo, mas, né? Foi muito sério e isso, inclusive, fez com que a mãe concluísse que ali não era um lugar para ele. Eu já achava por outros motivos, mas ali mais ainda, né? Então, aí ele tomar o banho frio passou a ser uma rotina na casa, porque apaziguava ele, né? Então, porque senão ele ficava batendo na própria cabeça, né? Vamos voltar para a automutilação. Um outro menininho que eu recebi, mas numa situação pontual, né? Era um menino de 10 anos, que eu também atendia já na instituição, e aí a mãe chega com ele para o dia do atendimento, falando que ele estava muito agitado, que ela não entendia por quê, já tinha tentado ver se tinha alguma coisa que tinha modificado. Depois até a gente encontrou o que é que foi, um detalhe que às vezes aos nossos olhos a gente não vê que foi mudança de rotina. Mas se a gente tenta ver no detalhe, né? Talvez pudesse ser para ele, sei lá, um objeto que a gente guardava à direita da mesa agora está à esquerda. É nesse nível que a gente tem que também se perguntar, né? Se isso foi propiciador, né? De um desarranjo. No caso dele, foi um lugar que ele gostava de brincar na casa dos avós que foi tirado, né? Mas aí ele chega no consultório, ele corria, no consultório na instituição, né? Ele corria e batia de parede a parede como se não houvesse parede. Sabe assim, o corpo que é como se não tivesse parede. Ele corria e batia para lá e batia para cá, e a gente vai ficando angustiado, né? Eu lá, angustiada, e eu tentava falar, piorava. Aí eu vi que eu não podia falar, e aí eu tive uma ideia que se não fosse alguma coisa que avançasse por aí, eu ia tentar mesmo uma aproximação, né? Uma contenção com o meu corpo. Mas deu certo. Então eu peguei 2 bambolês e pus bola de tênis, porque eu sabia que ele gostava de brincar com isso, dentro de um bambolê e passava a bolinha para o outro bambolê. Então era uma contenção e uns objetos, né? Que eu mudava de lugar da contenção, sem falar nada e sem olhar para ele, mas apertada no meu coração, porque é muito angustiante ver isso, né? E aí ele parou. E aí ele veio, pegou a bolinha e começou a pôr dentro do bambolê, e para lá, e para cá, e para lá, e assim ele ficou, sem interagir comigo, mas com o objeto ali, e assim ele ficou, e aí ele foi acalmando, e aí não seguiu com esse comportamento autolesivo, né, que era, e aí, também a gente descobriu o que tinha acontecido e a gente pôde ir contornando, não voltou com o lugar lá que ele gostava de brincar, mas a gente pôde ir contornando, né, eu e a mãe, assim. Mas, então, eu fui tentando por uma via, né, deu certo com ele, né, mas muitas vezes a gente vai proteger, é uma proteção, né, de, né, conter, né, segurar. Para alguns isso até é apaziguador, né, assim, essa contenção, porque faz um corpo, né, você chega até, normalmente, né, por trás e segura firme e fica parado, né. Mas o que isso nos indica pela psicanálise, né, que tem ali algo do corpo que
não foi bordejado minimamente, né, por essa construção aí da borda autística artificial, vou falar assim, e que a gente vai tendo que descobrir como atuar dessa forma. O Henrique Lohan, no livro dele que chama A Batalha do Autismo, ele descreve, né, situações onde a criança extrai as fezes, né, de uma forma que machuca, né, o ânus, né, extrai as fezes ali com a mão, não é porque está com constipação, não é por isso, né, é só porque tem que tirar alguma coisa assim do corpo de uma forma automutilatória, né, a gente tem alguns casos, vários casos relatados, e como que a gente vai conseguindo fazer ajudar a criança a construir algo aí desse corpo, minimamente, de maneira que ela não se utilize desses comportamentos. Mas, em termos práticos, efetivamente, se tiver necessidade de alguma proteção ali na hora, cabe a proteção. Obrigada. Agora, nós vamos para a última pergunta, infelizmente, né? Porque eu acho que a conversa está muito interessante, muito rica. Então, Silvia pergunta. Silvia Soares faz a pergunta. Boa noite a todos, boa noite, Paula. Acho que a gente tem percorrido aí um percurso bastante interessante, mas a minha pergunta ela é de um outro lugar, né? E foi muito a partir de uma conversa com uma residente, enquanto preceptora de saúde de família, a gente conversava e ela dizia desse incômodo de trabalhar em equipe e muitas vezes ser cobrada de ter recursos instrumentais, né? Escalas, questionários, documentos que ela pudesse fazer uso para conversar com a equipe, para conseguir produzir alguma coisa ali no trabalho, né, com a equipe e também com os sujeitos que acabam acessando o serviço. E a minha pergunta é essa, né? Quais são os instrumentos que você considera importantes a partir da psicanálise que a gente pode usar para contribuir, por exemplo, com o trabalho das equipes, né, do profissional que atua nessas equipes? Nenhum. Bom, existe protocolo montado a partir da psicanálise, né? Se eu entendo o que é que você está pensando, né? Que foi mencionado, inclusive, pela Marilena, né? Quando ela traz alguns pontos, né? Da pergunta dela, antes dela chegar na questão do diagnóstico, eu acabei me atendo a ele. Essa lei, né? Que foi modificada, né? O ECA, e que foi introduzido esse parágrafo onde as crianças até 18 meses, elas deveriam ter consultas regulares, né, na atenção básica de saúde, vou falar assim, né, mas a gente pensa, né, enfermeiros, né, os pediatras, e o uso de instrumentos, né, para poder fazer um rastreio, né. E aí a gente tem alguns pontos de dificuldade aqui. Primeiro, que instrumento de rastreio eu acho muito sério, né? Uma coisa existe ali uma observação na criança pequenininha, que é dentro do esperado para o desenvolvimento, né? E no campo social, e aí de linguagem, que a gente também não consegue desvencilhar o que é de um campo, o que é de outro exclusivamente, né? Mas, por exemplo, balbucio, atenção compartilhada, sorriso social, uns parâmetros que a gente tem, né? Que são esperados em determinada idade, uso da fala, né? Não à toa, né? As crianças com autismo chegam primeiro nos fonoaudiólogos, né? Porque não falam quando deveriam falar, ou falaram e pararam de falar, né? Então, é muito comum o primeiro profissional a receber para avaliar o que está se passando, né? Porque o pediatra, supostamente, todos vão nas consultas regulares, né? A gente sabe que nem todos, mas deveriam. Mas é o fonoaudiólogo que recebe por uma questão da linguagem. A linguagem é uma medida que se tem, né? Mas aí a gente já está aqui no 2º ano de vida, quando fomos muito satisfeitos, né, na idade, né? E aí está se tentando identificar
esse desajuste, né, com o esperado no desenvolvimento, no primeiro ano de vida ainda, e aí não é com a linguagem, mas com a relação com o outro, troca de olhar, né, e aí vai. Então, quando a gente tem esse campo aí do desenvolvimento, para ser verificado, isso é importante, né, a gente tem os parâmetros do desenvolvimento, e aí existem alguns instrumentos, mas aí eu vou falar sobre essa questão do risco psíquico, né, que é o que ficou introduzido lá pela lei. A gente tem os profissionais, eles sabem disso, né, tá na caderneta da criança, né, inclusive, né, os parâmetros do desenvolvimento. A questão é, quando a gente estabelece um instrumento de rastreio, onde não teve algo da parte desses profissionais aí iniciais, vou colocar, né, os enfermeiros e pediatras lá da atenção básica, não chamou a atenção deles, né, para poder encaminhar, para ver para um profissional, para averiguar, né, o que é que está se passando, se cabe, então, fazer uma intervenção sem a afirmativa de um diagnóstico. Isso é muito importante. Esse aqui é um outro ponto bem de desavença, eu vejo, né, hoje em dia, né, se a gente afirma um diagnóstico nesse primeiro ano de vida ou no segundo, ou se a gente faz a intervenção, porque algo ali já mostra, né, que o outro não está ali com uma troca, né, como seria o esperado, mas sem a gente precipitar de que há ali um quadro de autismo, né? Então, quando esse profissional ele identifica e encaminha, esse seria o melhor fluxo, né? Vamos ver, né, com aquele psicólogo, o que está se passando, né? Essa troca, o que é que ele fala e encaminha, né? Esse seria o melhor fluxo. Mas a questão dos instrumentos é exatamente isso. Para esses profissionais aqui iniciais estarem capacitados no seu olhar, de identificar que tem alguma situação ali que mereceria uma avaliação mais especializada, né? Só que a gente tem um efeito contrário. Quando a gente usa um instrumento de rastreio, então, para todas as crianças que vão na consulta pediátrica, elas vão ser avaliadas naqueles itens, naqueles critérios ali do instrumento de rastreio, sem ter tido nenhuma suspeita de que alguma coisa não está seguindo conforme o esperado, né? A chance da gente ter, vamos falar então nos termos científicos, né, no campo psi, falso positivo é enorme. Então, a gente vai ampliar enormemente as suspeitas de autismo. E a gente sabe, isso a gente sabe pela nossa prática, que quando a gente não conclui por um diagnóstico, mas a gente vai trabalhar com essas intervenções precoces, e as crianças respondem, a gente sabe que várias não revelam um quadro de autismo. Mas não significa que é porque a gente fez a intervenção precoce que o quadro de autismo não se revela, não apareceu. Porque a gente tem também crianças que a gente faz a intervenção precoce e aparece ali que é um quadro de autismo, né? Mas no momento mais à frente, posterior, né? Não à toa, o DSM-4 marcava 3 anos, né? Então, nos 3 primeiros anos de vida, o DSM-5 já fala muito cedo, ele não põe idade, ele não põe referência de idade, né? O CID-10 utiliza ainda da referência do DSM-4, 3 anos, né? Então, quando a gente usa instrumento de rastreio, a gente vai ver chifre em cabeça de cavalo, onde, então, não caberia, né? Porque o cavalo não tem chifre. Mas volta a questão, como sensibilizar esses profissionais para poder encaminhar para uma avaliação mais especializada aquelas crianças que estão mostrando que não estão seguindo nesse campo aí do desenvolvimento, né? E aí eu sou muito mais de apostar em capacitações, né, dos marcos do desenvolvimento e não de instrumento, né?
muito menos de rastreio, né? Porque o rastreio é para todos, né? Agora, os instrumentos que ajudam na observação de aspectos, né? Vários existem, né? Vários protocolos, no geral, né? Eu gosto, inclusive, eu não uso ali para aplicar, para contabilizar quantos pontos, eu não faço isso. Mas eu gosto, por exemplo, de uma escala que é espanhola. Ela é validada no Brasil já. Quem validou foi o Assunção Júnior, né? Que é um psiquiatra, até, né? Autor de manual psiquiátrico, infantil e tal. Ela é espanhola, chama ATA, escala ATA, né? Que é a avaliação de traços de autismo, né? Por que eu gosto dela? Porque ela descreve situações, descreve ali fenômenos, não vou nem falar comportamentos só, mas, né? Descreve ali fenômenos em 23 itens, né? Então, assim, em relação à linguagem, tá assim, tá assado, ele ajuda a observar, não marca, né? Não é fechado igual o chat, né? O MChat, por exemplo, que marca, né? E aí se tem lá de 30 para baixo, 30 para cima e tal. Não é nessa ordem aí objetiva, porque o principal é a clínica, seja do pediatra, né? Seja lá do enfermeiro, e aí seja dos profissionais mais especializados, mas é a clínica. E o que acontece com os instrumentos? Eles se tornaram os instrumentos por eles mesmos. E aí, então, a gente tem um instrumento, o MChat, por exemplo, manda lá para a escola, o professor marca, a família marca. A gente vê relatos tão abusivos assim do profissional que mandou, né? Psicólogo comumente não faz isso, não, mas, por exemplo, um neuropediatra usa um instrumento, não vê a criança, né? Basta as informações e não a observação da criança. Isso é muito sério, né? Muito sério. Mas esses profissionais, voltando, precisam ser sensibilizados, né? Os pediatras e aí os enfermeiros lá da atenção básica precisam. Porque o que já acontecia? A mãe falava, meu filho tem 2 anos e meio, não fala nada. Calma, mãe. Dá um tempo para a criança. Isso é muito comum. Ainda é, né? Já foi mais, mas ainda é, né? E aí era o momento de fazer uma avaliação mais especializada e verificar como que estava, né? E aí, então, passava um tempo, depois aparecia, né? Ou se revelava lá um quadro mais grave, por exemplo, de autismo, não exclusivamente, mas, por exemplo, de autismo. E aí a mãe fala, mas eu sabia desde 2 anos, desde 2 anos e meio, eu falava lá com o pediatra não dava importância para isso. Foi ótimo, muito obrigada. Gente, então vamos encerrar. Eu peço que todos liguem as câmeras, né, para a gente estar falando com todos. Então, agradeço imensamente a Paula por estar aqui essa noite, né, com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Foi uma conversa de uma riqueza imensurável. E agradeço muito a todos que estiveram, né, aqui até agora, aos entrevistadores, ao técnico, né, ao Gabriel, que nos acompanhou. Certamente, né, essa experiência, esse momento que nós vivemos nessa noite, essa entrevista compartilhada, ela nos apoiará na reconfiguração da nossa visão do campo do autismo. Eu sei, para a psicanálise de orientação lacaniana, esse saber é crucial em nossa época. Então, boa noite a todos e até uma próxima atividade. Eu agradeço enormemente, foi um prazer a gente ter essa oportunidade de troca, né, de discutir esses temas, e aí parabenizo de novo a iniciativa.